Você lembra onde você estava no dia do 7-1? Eu lembro, todo mundo lembra. Mas deixa eu te fazer uma pergunta melhor. Você sabe de verdade o que aconteceu naquele dia? Não os gols ou o placar, mas o que de verdade causou aquilo. Porque a maioria das pessoas acha que aquilo foi um acidente, ou uma noite ruim, ou até mesmo um time sem o Neymar que desmoronou. Aquele 7-1 foi a conta chegando. Anos de problemas acumulados, explodindo numa única noite, na frente do mundo inteiro e dentro de casa. O pior, a gente ainda não aprendeu nada com aquilo, porque desde aquele dia já se passaram 10 anos e o Brasil não ganhou nenhuma Copa. E sendo bem sincero, tá longe de ganhar. Você que cresceu vendo Ronaldo, Ronaldinho, Roberto Carlos, você que foi pra rua em 94 e em 2002 e acreditou em 2014 porque era em casa, merece entender o que aconteceu de verdade. Nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente como destruíram a maior seleção do mundo, com nome, data e com responsável. Não é achismo, nem narrativa, são fatos. Eu vou conectar cada um deles para você sair daqui enxergando o futebol brasileiro de um jeito como você nunca enxergou antes. Então vamos nessa. Para você entender a dimensão do que foi destruído, precisa primeiro entender o que a gente tinha. O Brasil de 1958 apresentou Pelé para o mundo, com 17 anos. Isso mesmo, apenas 17 anos. E ele já era o melhor jogador da Copa. Em 62 veio o Garrincha, um homem com as duas pernas tortas que humilhava qualquer zagueiro do planeta. Em 70, com Pelé no auge, Tostão, Rivelino e Carlos Alberto, o Brasil jogou um futebol que até hoje especialistas não conseguem explicar direito. Era coisa de outro nível, era arte. Depois vieram 24 anos de jejum. E em 94 chegou o Tetra, com Romário e Bebeto, com Tafarel pegando pênalti, fazendo o país inteiro sair às ruas para comemorar mais uma Copa do Mundo. Em 2002, Ronaldo dando a sua volta por cima depois das lesões, sendo o maior protagonista e artilheiro da Copa. Ronaldinho Gaúcho fazendo aquele gol histórico de falta para virar o jogo contra a Inglaterra. Ainda tínhamos Rivaldo, Roberto Carlos e o Cafu. Ali era a seleção do Penta. Parecia que a gente tinha encontrado de novo aquele futebol de 70. 5 títulos, mais do que qualquer outro país no planeta. E era isso que o Brasil representava para o mundo. Foi exatamente essa grandeza que foi destruída. Mas quando começou? Porque não foi no 7-1. O 7-1 só foi aonde a gente viu o resultado. O começo foi muito antes. E é exatamente isso que eu vou te mostrar agora. O sinal vermelho aconteceu em 2006. O time era recheado de estrelas. Tínhamos Ronaldinho Gaúcho, que era o melhor do mundo na época. Adriano, Kaká, Roberto Carlos, Ronaldo e Cafu. No papel era impossível perder. E o que aconteceu? Preparação amadora. Quem não se lembra dos treinos que mais pareciam shows para a torcida? Resultado? Time desorganizado, sem ideia de jogo, sem um padrão, sem conexão nenhuma. A eliminação para a França foi merecida. Quem assistiu o jogo não se surpreendeu. Dava para ver que aquele grupo de jogadores não era um time de verdade. Era uma coleção de craques sem organização. Em 2010 veio o Dunga, com um futebol mais pragmático, um jogo mais tático, às vezes até recuado. A gente tinha Robinho, Kaká, Elano e Luiz Fabiano. E jogávamos um futebol simples, mas até que eficiente, só que faltava o DNA do verdadeiro futebol brasileiro. A Holanda ganhou de virada, com falhas individuais graves de Felipe Melo e do goleiro Júlio César. E aí chegou 2014, em casa, o país inteiro acreditando. 7-1 para a Alemanha, dentro de casa, numa semifinal de Copa do Mundo. Aquilo não foi derrota, foi o colapso total da seleção e do futebol brasileiro. E sabe o que é mais assustador? Logo depois veio um 3-0 para a Holanda na disputa do terceiro lugar. O Brasil terminou aquela Copa com 10 gols sofridos em 2 jogos. Não podemos falar em azar, isso foi um sistema inteiro sendo quebrado. E é aqui que começa a parte mais importante desse vídeo, porque agora eu preciso te mostrar quem são os responsáveis por isso. Então deixa eu ser direto aqui, porque é exatamente o que eu faço. A destruição da seleção brasileira, na minha opinião, tem 3 culpados, e os 3 precisam ser falados com nome e sobrenome. Vamos ao primeiro, a geração de jogadores. Olha, eu não estou dizendo que não tem jogador bom. Vinícius Júnior é um dos melhores jogadores do mundo. Rodrigo e Rafinha são grandes jogadores. Endrick e Estevão têm potencial enorme. Mas o que a gente tem hoje
já não chega nem perto daquelas gerações passadas. Não tem um camisa 10 de verdade. Não temos mais aquele jogador que em dia de jogo grande faz aquele drible inesperado, aquela jogada mágica, que leva o time nas costas quando a equipe precisa. E isso não é só a minha opinião, é um fato. O último jogador verdadeiramente insubstituível que o Brasil tem é o Neymar, e essa é a última Copa dele. O nível técnico dessa geração caiu, e ninguém gosta muito de falar nisso, porque parece falta de fé, mas é a pura verdade. Agora, o segundo culpado, a CBF. A Confederação Brasileira de Futebol é, na minha opinião, uma das piores gestões do futebol mundial. Já teve presidente investigado, dirigente afastado, escândalo atrás de escândalo. No campo, isso aparece de forma direta: troca de técnico sem critério, convocação sem lógica, projeto que muda a cada 4 anos quando chega a Copa. A CBF parece não saber o que quer da seleção, não tem identidade de jogo, não tem metodologia, não tem um projeto de base integrado com a seleção principal. Você sabe quantos técnicos o Brasil teve desde 2006? Vamos lá: Dunga, Mano Menezes, Felipe Scolari, Dunga novamente, Tite, Ramon Menezes, Fernando Diniz, Dorival Júnior e agora Carlo Ancelotti. São 9 técnicos em menos de 20 anos. Vou te dar o exemplo da Argentina, que teve Scaloni desde 2018, com a mesma identidade de jogo, os mesmos princípios, os mesmos jogadores crescendo junto dentro de um projeto. Resultado: a Copa do Mundo de 2022. Enquanto isso, a CBF continuava trocando técnico como se troca de camisa. E o terceiro culpado, esse é o que ninguém gosta de ouvir: o futebol brasileiro como sistema. O nosso futebol é uma bagunça que parece organizado. Quando eu digo isso, eu estou falando de algo muito específico: o calendário. O jogador brasileiro joga entre 70 a 80 partidas por ano, isso entre clube e seleção. Chega na Copa destruído fisicamente, com o joelho no limite e a cabeça exausta. Outro problema muito grave são os campeonatos estaduais. O estadual tem que acabar, que na minha opinião são inúteis competitivamente. No meu projeto para a CBF, e que para mim é o que é fantástica, parte de que o estadual ele tem que diminuir. Ele tem que diminuir, mas ele tem que melhorar ao mesmo tempo. Sim, mas continua existindo por lobby das federações. Enquanto isso, o jogador passa 2 meses jogando meio que contra times de várzea, quando deveriam estar se preparando para nível europeu. A formação de base é outro ponto. A maioria dos clubes brasileiros preferem comprar o jogador a formar, porque formar é caro e demorado. Aí, quando aparece um talento, ele vai para o exterior com 17, 18 anos, sem estar pronto, e o Brasil perde o controle sobre o desenvolvimento dele. Tudo isso chega na seleção: jogador mal preparado, mal descansado, sem identidade de jogo, porque cada clube joga de um jeito completamente diferente. Não é culpa de um técnico, é um sistema inteiro quebrado há décadas. E é exatamente por isso que quando apareceu alguém tentando consertar, não funcionou completamente. E é isso que eu preciso falar agora. Em 2016 chegou o Tite, e por um momento a gente acreditou de novo. A seleção voltou a ganhar com autoridade. A classificação para 2018 foi a melhor em anos. O time tinha organização, padrão de jogo. Parecia que alguém finalmente tinha sentado, pensado no que queria e estava construindo algo de verdade. Só que a frustração viria mais tarde, nas Copas de 18 e 22. Em 2018 veio a Bélgica, num jogo em que o Brasil controlou até tomar 2 gols de distração. Doeu, mas ainda havia esperança. Em 2022 o Brasil chegou no Catar como um dos favoritos. Tínhamos Neymar, Vini Júnior, Rodrigo e Richarlison. Só que a Croácia acabou com nosso sonho, num jogo que até o Brasil dominou. Abriu 1-0 com um gol antológico do Neymar na prorrogação, mas fomos superados nos pênaltis e caímos naquela dura realidade. O Brasil já não é mais aquela seleção que mete medo. E sabe o que dói de verdade? Não é não ter ganho a Copa, é ter virado normal não ganhar. É ter aprendido a aceitar a eliminação como se fosse algo comum. O país que em 70 jogava o futebol mais bonito que o mundo já viu, hoje mal passa das quartas de final. Sempre nas eliminações a gente culpa o cara errado, seja o técnico,
o Neymar ou o árbitro, quando na verdade os 3 culpados eu acabei de te mostrar. Só que eu não vim só falar de problema, porque eu acredito que tem saída. O Brasil continua revelando jogador pra caramba, isso nunca deixou de acontecer. Olha a molecada que tá vindo aí, Endrick, Estevão, Caio Jorge, Ryan, Breno Bidon. Essa geração não tem talento quanto as gerações do passado, ok, mas ainda assim são moleques talentosos. Então, pra mim, o problema da seleção nunca foi a falta de talento. O problema foi sempre a bagunça em volta desse talento. Só que agora, pela primeira vez em muito tempo, parece que tem uma tentativa de arrumar a casa. A chegada de Ancelotti muda muita coisa, porque não estamos mais falando de uma aposta, de mais um nome escolhido no desespero. Estamos falando de um técnico com peso, com respeito no futebol mundial e principalmente com bagagem para reorganizar um time de verdade. E junto disso, essa nova gestão da CBF passa a sensação de que pelo menos entendeu que do jeito que estava não dava mais para seguir. Claro que ninguém aqui é bobo. Não é porque mudou um dirigente ou um nome novo na CBF que virou milagre da noite para o dia. Mas já dá para dizer uma coisa: se deixar o trabalho acontecer sem aquela velha politicagem, sem aquela velha ansiedade maluca de querer reinventar tudo a cada tropeço, o Brasil tem material para voltar a competir de igual para igual com qualquer seleção do mundo. Porque talento tem, e tem de sobra. O que precisa é ajustar esse talento e parar de atrapalhar eles. Se o Ancelotti conseguir dar organização, identidade e confiança para essa geração, o Brasil volta a ser aquele Brasil de verdade. Talvez não aquele do jeito romantizado que todo mundo lembra, mas um Brasil forte, cascudo, respeitado e com cara de campeão. Então, eu não acho que a esperança acabou. Muito pelo contrário. Eu acho que depois de muito tempo, existe pelo menos um começo de caminho. Ainda tem muita coisa para provar? Tem. Ainda tem muita desconfiança? Tem também. Mas hoje, diferente de antes, já dá para olhar para frente sem achar que tá tudo largado. Com Ancelotti e essa nova fase da CBF, você voltou a acreditar na seleção? Ou ainda é cedo demais para se empolgar? Comenta aqui embaixo, porque esse assunto rende demais. E lembrando, se você curte análise simples, direta e sem passar pano, se inscreve no canal e um abraço.